Estamos aqui esta manhã para mais uma importante decisão. Temos um órfão que não tem nome, não tem casa e não tem ninguém. Também temos um candidato a tutor, Jesus de Nazaré, e seu advogado, que segundo ele, o acompanhou, o seguiu durante toda a sua caminhada, João, o discípulo. Traga a primeira testemunha. A presença do canal. Eu sou oficial do rei. Sou um homem muito conhecido na cidade. Tenho muito dinheiro e de grande influência. O senhor já ouviu falar de um homem chamado Jesus de Nazaré? Sim, meritíssimo. Como conheceu? Bem, eu conheci em Caná da Galileia. O meu filho estava muito doente. Eu não sabia mais o que fazer. Tentei com vários tratamentos, chamei todos os médicos, mas nada curava meu filho. Fiquei desesperado vendo meu filho morrendo e sem saber o que fazer. Até que eu vi chamar de um homem que curava. Fui até ele desesperadamente e pedi que curasse meu filho. E ele me disse: pode ir, o seu filho está curado. Aquelas palavras entraram no meu coração, eu não tive dúvidas e fui embora. Mas como pode a palavra de um homem curar o enfermo à beira da morte? Que garantia você tem que foi esse homem que curou o seu filho? Bem, quando estava a caminho de casa, eu vi meus servos. Eles me disseram que meu filho já estava curado. Perguntei, a que horas ele começou a melhorar? Eles me disseram, ontem, a 1h da tarde, a febre passou. Meritíssima, foi nessa hora que Jesus me disse, pode ir, que seu filho está curado. Ao chegar em casa, eu vi meu filho em pé, como nada tivesse acontecido. Vejam, aqui estão as provas. Vejam. Obrigado, Jesus. Tu és o médico dos médicos. Muito obrigado. Obrigado, o senhor pode se retirar. Traga uma próxima testemunha. Presença do tribunal. Meritíssimo, eu sou um ex-paralítico de Jerusalém. Há 38 anos me via naquela triste situação. E o senhor já ouviu falar de um homem chamado Jesus de Nazaré? Sim, meritíssimo. Não só ouvi, mas fui curado por ele. Então conte para nós a sua história. Bom, perto na Porta das Ovelhas havia um tanque chamado Betesda. Nesse tanque, às vezes descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse lá dentro era curado totalmente. E perto desse tanque ficavam muitos paralíticos, cegos e enfermos em geral. E eu ali, deitado, muitos e muitos anos, vivendo naquela triste situação. E de vez em quando, uma alma muito caridosa vinha até mim e me dava alguns trocados. E se eu saísse dali, a senhora sabe, né? E eu ali naquela triste situação, chegou esse homem, Jesus de Nazaré, até mim e perguntou se eu queria ser curado. Claro que eu queria ser curado, mas não tinha ninguém que me ajudasse a entrar dentro do tanque. E de repente ele me interrompeu do nada e falou: levanta, pega a sua cama e anda. E simplesmente andei, meritíssimo. Então o senhor quer dizer que na hora que ele falou, você levantou, andou, sem fazer nenhum tipo de exercício, somente com a palavra desse homem? Sim, meritíssimo. E até os dias de hoje eu vivo testemunhando esse milagre em minha vida. Obrigado, Senhor. Tu és o Filho de Deus. É só obrigado, o senhor pode se retirar. Entrega a próxima testemunha. Presença ao tribunal. Eu sou apenas um menino como os outros. E você? Já ouviu falar de um homem chamado Jesus de Nazaré? Sim, eu subi a monte atrás dele, próximo à festa da Páscoa. E o que você foi fazer atrás dele, menino? Meritíssima, eu vi uma grande multidão atrás dele. Todos só sabiam falar dos sinais e maravilhas que ele operava. Foi aí então que eu decidi segui-lo. Sim.
E você estava com quem? Foi aí que Jesus perguntou a Filipe: aonde compraremos pão para toda essa gente? Filipe respondeu assim, meio sem fé: 200 denários não dá para comprar pão suficiente para toda essa multidão. Foi aí que eu lembrei que minha mãe havia preparado um lanche para mim. Eram 5 pães e 2 peixinhos. E como Jesus aceitou seus únicos 5 pães e seus 2 peixinhos? Isso para Jesus era o suficiente. Ele partiu os pães, deu graças e eu não sei o que aconteceu na hora. Só sei que os pães foram se multiplicando, multiplicando. Foi incrível o que esse homem fez. Jesus, você é demais. É só obrigada. Você pode se retirar. Traga a próxima testemunha. Apresente seu tribunal. Sou um ex-cego, Meritíssima. E você? Já ouviu falar de alguém chamado Jesus de Nazaré? Sim, Conte-nos a sua história. eu era cego. Meu mundo era vazio, não conhecia luz, só as trevas. Certo dia percebi que algumas pessoas se aproximavam de mim e uma delas perguntou: quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os seus pais? Naquele momento, uma voz doce respondeu: ninguém, mas isso aconteceu para que a obra do Senhor se manifestasse na vida dele. Ouvi um barulho, como se alguém tivesse cuspido no chão. E naquele momento, alguém passou lama em meus olhos. E aquela mesma voz doce falou: vá e lava-te no tanque de Siloé. E eu fui, pensei em ser algum remédio, não me custava nada. Naquele momento em que eu lavei os meus olhos, eu comecei a enxergar. Então quer dizer que Jesus aparece, cospe no chão, faz uma lama, mexe naquela terra, passa em teus olhos e você, que era cega de nascença, cego, volta a enxergar? Como pode ser isso? Eu também não sei, Meritíssima. Todos na cidade me fizeram a mesma pergunta. Até chamaram os meus pais para saber se eu era cego mesmo. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. É só obrigado, o senhor pode se retirar. Pessoas sendo curadas, pão sendo multiplicado. Eu nunca vi nada igual, nada perto disso. Há mais alguma coisa? Há mais alguma testemunha ou é só? Sim, Meritíssima, falta Lázaro. Que mande entrar a última testemunha. Apresente seu tribunal. Eu sou Lázaro, amigo de Jesus. E desde quando você o conhece? Desde em Betânia, quando ele ficava na minha casa. Ah, sim. E o que ele fez na sua vida? Bem, ele disse, eu estava muito doente, quando os médicos disseram que não poderiam fazer mais nada. Minha Marta mandou chamar Jesus, quando meu coração começou a falhar. Só que Jesus não veio. Ela dizia: Lázaro, seja forte, Jesus chegará a qualquer momento. Continuei esperando, cada dia eu ia piorando. Quando alguém entrava em meu quarto, eu achava que era ele, mas ele não veio. Como? Jesus não veio quando você mais precisava? E como você diz que ele ainda é seu amigo? Não foi assim. Bem, uma noite, eu acordei com o peito tão apertado que mal conseguia respirar. Minhas irmãs pegaram em minha mão. Ouvi uma delas dizendo algo. Mas aí eu comecei a rodar. Era como um sonho, girando rapidamente pelo ar. Então, percebi que estava morto. O funeral foi marcado. Jesus não foi ao enterro. Após 4 dias, ouvi a voz dele. Mas eu pensei que o senhor estivesse morto e sepultado. E estava, mas ele gritou. Peraí, Jesus gritou com você, meu sepultado? Ele gritou: Lázaro, venha para fora. Meritíssima, ouvi como se ele estivesse no túmulo comigo. Meus olhos se abriram, meus dedos se moveram. Eu estava vivo de novo.
Então, o Senhor morreu, ficou 4 dias enterrado, até que Jesus o chamasse de volta à vida, certo? Há testemunhas desse fato, Lázaro? Sim, Beatriz. Todos estão aqui. É só obrigada, Lázaro. O Senhor pode se retirar. Estou impressionada com tudo que está acontecendo aqui. Como pode um homem mudar a vida dessas pessoas? Com a palavra, o advogado do tutor, João, o discípulo. Meritíssima, 5 depoimentos foram dados aqui esta noite. 5 provas do poder deste homem, que durante toda a sua vida pregou o amor. E por onde ele passava, milagres aconteciam. Vimos aqui o oficial do rei. Seu filho estava completamente doente. Todos os médicos diziam a mesma coisa: não tem jeito, ele vai morrer. Mas bastou apenas uma palavra deste homem e o seu filho ficou completamente curado. Vimos também aqui aquele paralítico de Betesda, há 38 anos vivendo naquele triste estado. Ele ficava aguardando a descida de um anjo. Quando o anjo descia, ele movia as águas, e aquele que pulasse primeiro era curado. Mas como ele poderia pular se ele era paralítico e não havia ninguém que o ajudasse? Até que Jesus apareceu e perguntou: que queres que eu te faça? Parece uma pergunta engraçada. Claro que ele queria ser curado, mas como ele poderia ser curado se não havia ninguém que o ajudasse? Jesus então vira para aquele paralítico e fala: pega a tua cama, levanta e anda. E ele ficou imediatamente curado. Nós vimos aqui a história daquele menino que, talvez por curiosidade, estava seguindo aquela multidão para ouvir Jesus, para saber quem era Jesus. No primeiro instante, ele levava um pequeno lanche. No instante seguinte, uma grande festa. Jesus olhou para aquela multidão e viu que a multidão estava faminta, cansada, exausta. E Jesus sentiu compaixão. Jesus pega aquele lanche, os 5 pães e 2 peixinhos, abençoa, começa a distribuir, dá para os discípulos, e à medida que eles vão distribuindo, aquele pão e aquele peixe ia se multiplicando. Sabe, meritíssimo, o que me chama a atenção é que Jesus nunca despede alguém sem que antes abençoe. Nós vimos também aqui o testemunho daquele cego. Seu mundo era vazio, era trevas, ele não conhecia a luz. Mas Jesus o curou de uma forma assim diferente. O que me chama a atenção é a autenticidade de Jesus. Na verdade, milagre não se explica, milagre se vive. A história de Lázaro. Que história! Eu estava lá. Vou te confessar uma coisa, meritíssimo. Eu achei que assim que Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente, ele iria sair correndo, porque Lázaro era o melhor amigo de Jesus. Mas não foi assim que aconteceu. Jesus ainda demorou. Por que Jesus estaria demorando? Ele poderia ter ido curar o seu amigo. Mas hoje eu sei que a demora de Jesus foi estratégica, porque na verdade ele queria fazer muito mais do que Marta e Maria estavam esperando. Meritíssima, Jesus é a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Querido, se em algum momento da sua vida lhe faltar recursos, conte com Jesus. Ele suprirá todas as suas necessidades. Se houver dores, enfermidades, conte com Jesus. Ele tem cura para a sua vida. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque Ele vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardar. Ele vai cuidar de você. Hoje você tem a opção de escolher. Se você deseja que Jesus seja o seu tutor, o seu dono, que Ele venha guiar os seus passos, escrever uma nova história. Hoje é o seu momento, essa é a sua hora.
Meritíssimo, eu declaro, eu afirmo que este homem, Jesus de Nazaré, tem total condição de ser o tutor desse órfão. É só, Meritíssimo. Bem, vamos ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Represento este órfão, que é a soma de tudo que vocês ouviram. Farei por ele o que fiz por todos os outros. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crer em mim será salvo. Aquele que me aceitar como seu Senhor e único Salvador será salvo. Este homem ofereceu-se a fazer por você o que fez pelos outros. Ele trará cura para o seu corpo, visão para os seus olhos, firmeza para os seus passos. E acima de tudo, ele trará poder sobre a sua sepultura. Ele fará por você o que fez pelos outros. Eu aprovo, mas eu não posso decidir. A decisão é sua. Jesus.